Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Fernanda Nogueira, eu sou uma das professoras da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens na Assembleia de Deus em Paranaguá, Templo Sede. E hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, nós estamos iniciando um novo trimestre que tem como tema o estudo sistemático do livro de Josué. A primeira lição, a lição 1, trata de questões introdutórias a respeito desse livro, como o autor, a data, o propósito que ele foi escrito, a divisão. E o título da lição é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. Então Moisés libertou os israelitas da escravidão que viviam no Egito e após a milagrosa travessia pelo Mar Vermelho, eles caminharam rumo à terra prometida. Peregrinaram no deserto durante 40 anos e após isso Moisés e toda uma geração, incluindo Arão, seu irmão Miriam, morreram. Então o Senhor levantou uma segunda geração sob liderança de de Josué, que foi ali, cresceu no deserto, foi ali preparada, aperfeiçoada em meio às dificuldades que viveram lá e agora estão prestes a entrar na tão sonhada Canaã. Então, Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir esse povo após Moisés, após a morte de Moisés, e é exatamente nesse ponto da história que se inicia o livro de Josué, com o chamado de Josué. Vamos então para o texto do dia, que se encontra na primeira página da nossa lição, que fala assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. E a síntese diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Os objetivos dessa lição apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico deste livro, e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. O texto bíblico que se encontra na lição está no capítulo 1 de Josué, mas vai dos versos 1 até o verso 6. Eu incluí aí na nossa leitura, achei que tem grande relevância, incluir o 7, o 8 e 9. Então nós vamos ler do verso 1 até o 9. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, este novo e grande desafio de Moisés seria liderar aproximadamente 2 milhões de israelitas em direção a uma terra estranha, até então desconhecida por eles. Eu imagino que houve dentro de Josué um certo temor, uma certa insegurança, ainda mais sendo o sucessor de um grande líder que foi Moisés para o povo de Israel. Mas conosco isso também ocorre em muitas circunstâncias de nossas vidas, diante de novos desafios, seja uma mudança de emprego ou até mesmo uma promoção no nosso próprio emprego, uma mudança de cidade, algum curso novo que estamos iniciando. Esses desafios fazem parte da nossa vida.
E muitos deles geram em nós essa certa insegurança, esse certo medo, né? Mas o que a palavra de Deus diz? Ali no verso 5, diz assim, Deus diz a Josué, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, nos nossos desafios, nos nossos enfrentamentos da vida, Deus está conosco. Ele afirma isso, né, na sua palavra. Ele não nos deixará. Não te deixarei nem te desampararei. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso Deus presente conosco. Essa é a garantia que Ele dá a Josué, é a garantia que Ele dá às nossas vidas. E aí logo em seguida, nos versos 6 até o verso 9, é como se fosse a parte que cabe a Moisés, a Josué, a parte que cabe a nós, né? Então, diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Aí no verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então esse bom ânimo, no verso 7, muito bom ânimo, essa ênfase em repetir também, para dar essa importância, né? Para nós termos esse bom ânimo, que seria essa disposição, estarmos abertos a essas novas experiências, fazermos a nossa parte, nos qualificarmos no que nos é possível, nos aperfeiçoarmos através de outros cursos, de cursos de outras línguas, né? Tudo que cabe a nós, a nossa parte, a fazermos, que possamos fazer. Né? No verso 8 ali continua, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. E terminando no verso 9, não te mandei eu, aí repete novamente, né, a frase, esforça-te e tem bom ânimo, né? Tenha força, tenha disposição, né? E concluindo a garantia do Senhor novamente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, em todas e quaisquer situações, aonde estivermos, né, o cenário que estiver ao nosso redor, Deus estará conosco, e nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçando, nos empenhando, mas tendo a certeza que Ele não nos abandona. Na grande comissão, quando Jesus está falando aos seus discípulos, lá em Mateus 28, os versos 19 e 20, diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E aí Jesus dá a garantia, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, novamente, Jesus nos garantindo a sua presença. Ele comissiona os seus discípulos, ele dá a missão aos seus discípulos, nós temos as nossas diretrizes da parte de Deus, a nossa missão, fomos vocacionados por Deus para desempenharmos algumas funções no seu reino, mas eis que ele estará conosco todos os dias. E em relação ao bom ânimo, João 16:33 também trata disso, né? Jesus também novamente falando, se despedindo dos seus discípulos, ele fala assim, e estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse bom ânimo novamente, essa disposição em estarmos prontos, né? Aptos a desempenharmos o que Deus quer para as nossas vidas. E outra coisa que eu queria ressaltar dessa leitura inicial do texto de Josué, quando o Senhor fala para ele atentar à sua lei, né, à sua palavra. Salmo 1 também fala algo assim, nos versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 7 da leitura que fizemos do texto de Josué, ele fala assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. Então constantemente, temos que estar em contato com a palavra de Deus, meditando, guardando os seus mandamentos, praticando-os, né? Uma vida de leitura, uma vida de meditação, de aprendizado da palavra de Deus. Isso é importante para esses enfrentamentos, para esses desafios que certamente teremos nas nossas vidas, né, no decorrer das nossas vidas. Seguindo para a introdução, o livro de Josué é o 6º livro da Bíblia, então, portanto, está no Antigo Testamento,
e ele é o primeiro livro da seção dos livros históricos, né? Então a Bíblia ela é dividida por livros, os primeiros livros, os 5 primeiros livros são chamados os Pentateucos, aí em seguida os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, aí iniciando o Novo Testamento com os evangelhos, o livro histórico, as cartas de Paulo, outras cartas e a profecia sendo o livro de Apocalipse. Então, dentro da seção dos livros históricos, o primeiro livro é o livro de Josué. Ele segue ali após o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e aí começam os livros históricos. Ele começa com Josué, em seguida Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ele possui 24 capítulos, e daí está a minha sugestão para que todos nós, no decorrer deste trimestre, façamos a leitura de apenas 2 capítulos por semana, já que a nossa revista contém 13 lições, então fazendo uma conta, arredondando, nós lendo 2 capítulos por semana, ao final do trimestre teremos lido todo o livro de Josué, e acho que isso vai agregar mais conhecimento às lições, vai ajudar bastante. E agora falando da autoria deste livro, né? Josué é o principal autor desse livro. No entanto, é fato que ele não é o único, já que no finalzinho do livro, no capítulo 24, é registrada a sua morte e alguns relatos após a sua morte. Então, estudiosos sugerem que o segundo autor é Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar. E falando de Josué, Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Ele nasceu no Egito, no tempo em que o povo era escravo lá. E a primeira menção do nome de Josué feito na Bíblia está descrito no livro do Êxodo, capítulo 17, verso 9. Eu vou fazer a leitura desse verso. Diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então foi numa batalha que, logo que o povo de Israel saiu do Egito, eles travaram com os amalequitas, e Josué foi o líder dessa batalha, do exército de Israel, obtiveram a vitória. Mas também Josué foi um dos escolhidos, um dos espias escolhidos por Moisés, representando a sua tribo, né, a tribo de Efraim, quando eles foram espiar a terra de Canaã, e ele, juntamente com Caleb, foram os 2 únicos que trouxeram um relatório positivo, que sim, eles deveriam entrar e conquistar esta terra. Mas, na verdade, o nome original de Josué é Oséias, isso está registrado em Números, no capítulo 3, verso 8, diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Foi Moisés que mudou o seu nome, né? Seguindo nessa leitura, no mesmo capítulo, no verso 16, fala assim: são estes os nomes dos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. O significado do nome Oséias é salvação. Já o significado do nome Josué é Yahvé é a salvação, né? Um conceito mais amplo. E Josué é a forma hebraica de Yahvé é a salvação, e Jesus, o nome Jesus, é a forma grega, com o mesmo significado, né? Yahvé é a salvação. Então, tanto Josué como Jesus, eles têm o mesmo significado, o nome tem o mesmo significado. A data, né, o livro de Josué foi escrito um período de aproximadamente 30 anos, em 1500 a.C. até aproximadamente 1200 a.C., é conhecida como o final da Idade de Bronze. E partindo agora para o propósito desse livro, lendo todo o livro de Josué, fica muito claro que o maior propósito é mostrar o cumprimento da promessa que Deus havia feito aos patriarcas, né, a antiga promessa de possuir a terra prometida, a terra de Canaã, né? E neste livro de Josué isso se concretiza, né? Essa promessa é evidencia essa fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, né? Um Deus que prometeu lá no passado, que repetidas vezes reafirmou a sua promessa ao seu povo, trazendo eles à memória, trazendo como esperança
frente a tudo que eles viviam, todas as dificuldades, as batalhas, o deserto que eles enfrentaram. E agora, no livro de Josué, eles obtendo essa vitória, esse êxodo, né? A concretização de todo esse sonho, todo esse plano que foi descrito por Deus para esse povo. E isso para nós é de extrema importância, né? Essa fidelidade de Deus, o nosso Deus é fiel. Eu queria ler Hebreus 10, 23, fala assim: guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Também no livro de Números, capítulo 23, verso 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, esses dois versos evidenciam o propósito também do livro de Josué, que a promessa que Deus faz nas nossas vidas, ela se cumprirá, né? Pura e simplesmente porque o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre, que vela pela sua promessa, né? E isso tem que estar muito firme, a nossa convicção, a nossa esperança, né? Não importa o tempo que isso vai levar, não importa as circunstâncias, o cenário, né? As notícias que temos recebido, que temos vivido, Deus prometeu, Deus faz as promessas nas nossas vidas, mas Ele cumpre com essas promessas. Ele é um Deus fiel. E outros propósitos também do livro de Josué é confirmar o chamado de Josué. Logo no início do seu capítulo a gente vê Deus o chamando, Deus trazendo as instruções a ele, as orientações. E mais a seguinte também descreve várias conquistas de Israel, conquista de Jericó, de Ai, do norte de Canaã, do sul de Canaã. Então todas essas conquistas, todas essas vitórias são descritas no livro de Josué, trazendo também a evidência das vitórias do povo. E aí partindo para o último tópico é a divisão desse livro. Essa divisão existem de diversas formas, né? Nas Bíblias de estudo, normalmente na primeira página, que antecede aos livros da Bíblia, existem vários esboços, várias divisões que cada autor faz. Eu estou adotando a divisão que está contida na nossa revista, ela é feita em 4 partes. A primeira é a preparação para a conquista. Então é Deus, né, orientando Josué, preparando o povo, trazendo as estratégias de guerra. Josué mandando seus espias, né, espiando a terra inicialmente. Essa é a primeira grande divisão. A segunda divisão é a conquista efetiva, na prática, as coisas acontecendo, né? Então as primeiras cidades conquistadas, Jericó, Ai, aí partindo para Canaã, o tratado com os gibeonitas e com o resto da terra, tudo acontecendo na prática. A terceira grande divisão é a divisão da terra. Então, eles possuindo a terra, se organizando, se dividindo entre as tribos, né, uma porção de terra para cada tribo, e as instruções especiais para as cidades de refúgio, as cidades dos levitas e as tribos a leste do Jordão. A quarta divisão do livro de Josué é a mensagem final. Seriam as suas últimas palavras, suas declarações finais e a renovação do concerto com Deus. Mas ainda há uma introdução no início do livro, descrevendo o seu chamado, contida no capítulo 1, dos versos 1 ao 9, que foi a nossa leitura bíblica, e também no final do livro de Josué uma conclusão, com a descrição da sua morte, né, do seu falecimento. E encerrando essa nossa lição de hoje, vemos que o livro de Josué é um livro histórico, sim. Ele narra uma grande parte da história do povo de Israel, mas nele, além dessa história, nós conseguimos enxergar várias lições que são importantes para as nossas vidas, né? A gente vê que essa segunda geração levantada juntamente com a liderança de Josué é uma geração que deixou para trás o pecado, as murmurações no deserto, a desobediência, e aí eles estão colhendo, né, os frutos da obediência. Deus fala que quando nós somos obedientes a Ele, nós teremos bênçãos nas nossas vidas, né? E o contrário é verdadeiro, né? Sendo desobedientes, nós colheremos maldições sobre as nossas vidas. E isso é muito claro no livro de Josué.
né? Eles vivem um tempo feliz, um tempo de colheitas, de conquistas, da decisão deles servirem a Deus, de deixarem para trás os outros deuses, deixarem para trás as coisas que tiram do foco da vontade de Deus. Eles se colocam como um povo realmente escolhido que serve ao Senhor, né? E assim para nós também, quando nós estamos na direção, no propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né, segundo a sua palavra, nós vamos colher essas bênçãos, nós vamos conquistar as terras que nós estamos almejando. Deus vai nos abençoar, né, a partir dessa nossa decisão de deixar para trás outras coisas que ocupam o lugar de Deus, deixar para trás tudo que não nos leva para perto do Senhor, na direção que Ele nos escolheu, né, que Ele nos colocou, no caminho dEle. A partir do momento que nós nos decidimos, vivemos dessa maneira, atentando à sua palavra, as suas promessas, a sua lei, nós vamos realmente colher essas bênçãos, essas conquistas que Deus tem para todos nós. Eu espero que essa primeira lição possa ajudar nos seus estudos, esses apontamentos que eu fiz nessa primeira lição sirvam de auxílio na sua leitura, no estudo da revista. Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe.